Então, secretário, a gente está fazendo uma matéria especial sobre essa mega operação do governo federal na busca de produtos de saúde durante a Uhum. pandemia. Então, minha primeira pergunta, secretário, qual o balanço que o senhor faz sobre a operação que trouxe mais de 200 milhões de máscaras para o Brasil? Foi uma operação realmente, uma verdadeira operação de guerra, né? A gente recebeu aí essa missão do governo federal, do presidente Bolsonaro, de apoiar o Ministério da Saúde para trazer para o Brasil esses equipamentos de proteção, que são dois tipos de máscaras, né? Máscaras cirúrgicas e máscaras chamadas KN95. Logo lá no início da pandemia, quando a pandemia, né, chegou aqui ao Brasil, então havia um desafio logístico muito grande. Foram adquiridas 240 milhões de máscaras em dois pontos da China, na cidade de Xiamen e na cidade de Guangzhou, e nós precisávamos trazer o mais rápido possível para o Brasil, porque naquele momento nós estávamos com os nossos estoques de equipamentos de proteção muito baixos. E aí começou uma verdadeira operação de guerra. A opção mais natural para trazer essas máscaras para o Brasil seria por transporte marítimo, por navio, mas um navio para chegar da China ao Brasil pode demorar até 60 dias, 45, 50, 60 dias para chegar. E nós não tínhamos, naquele momento, esse prazo todo para trazer esses equipamentos. Então, a alternativa foi o transporte aéreo, e aí começou todo um processo de contratação de empresas aéreas, de empresa transportadora aérea, para trazer esses equipamentos para o Brasil. Foram mais de 40 voos realizados, né, 240 milhões de máscaras, mais de 1.000 toneladas, mais de quase 11 mil metros cúbicos de material que vieram para o Brasil e conseguimos fazer isso aí dentro de um cronograma e hoje nós estamos com os estoques de equipamentos de proteção devidamente abastecidos aí no Brasil e entramos numa normalidade em termos de fornecimento desse material para os 27 estados da federação. Sobre a parte técnica dos aviões, secretário, foi preciso fazer uma adaptação, né, nas aeronaves para poder trazer essas máscaras. Como que foi feita essa adaptação e quanto tempo isso levou? Esse é um ponto importante de contextualizar, porque naquele momento nós tínhamos o mundo inteiro comprando equipamentos de proteção da China. Mais de 90% dos equipamentos de proteção, eles são produzidos na China. E nós tínhamos ali mercados muito pesados, como Estados Unidos, Europa, América do Sul, África, todo mundo comprando equipamentos e transportando de avião. E aí nós tivemos uma sobrecarga nos aviões cargueiros. A coisa que estava mais difícil de encontrar naquele momento eram os aviões de carga, os aviões cargueiros. E aí a opção que foi adotada aqui no Brasil foi bastante criativa e contou muito com o apoio da Agência Nacional de Aviação Civil, foi de homologar os aviões de passageiros, grandes aviões de passageiro, como o Boeing 777, que foi o que nós utilizamos nessa operação, para transportar carga, tanto nos porões, que é a parte de baixo do avião, mas também nas cabines, ou seja, onde vão os passageiros. Então, os aviões foram autorizados a transportar carga embaixo e em cima, né, numa operação inédita que nunca tinha sido feito antes no Brasil, e como era um produto com peso mais baixo, mas uma volumetria muito grande, era um produto muito volumoso, então esse ganho de espaço nas cabines dos aviões foi fundamental, porque cada voo conseguiu trazer de 7 a 8 milhões de máscaras a cada voo que foi realizado. E aí nós conseguimos, inclusive, num voo simbólico, nós trouxemos quase 12 milhões de máscaras num avião que foi adaptado com os chamados cargo bays, as baías de carga. Foram retirados alguns assentos dessa aeronave e, no lugar dos passageiros, vieram aí os equipamentos de proteção. E quais foram as principais dificuldades, secretário, encontradas pelo governo federal nessa busca internacional por produtos de saúde, além da grande demanda internacional, né? Aconteceu algo inesperado que fez com que parte do plano fosse alterado e planejado pelo governo? Como eu comentei, foi uma verdadeira operação de guerra. Então, nós tínhamos todas as dificuldades possíveis e impossíveis, elas estavam presentes, né? Estávamos comprando o material mais demandado naquele momento no mundo, tendo que transportar do outro lado do mundo para o Brasil por via aérea, sobrevoando mais de 13, cerca de 13 países que nós sobrevoamos, com um pouso intermediário, porque os aviões não conseguem voar
direto do Brasil para essas localidades da China. Então, nós tivemos pouso intermediário na Europa, na cidade de Amsterdã, na Holanda, né? Sobrevoamos 13 países com autorizações de sobrevoo, com autorizações de entrada e saída no espaço aéreo. Foram quase 40, né? Um pouquinho mais de 40 voos realizados. Enfim, 5 aviões dedicados, né? Teve semana que foram 4, semana que foram 5 aviões dedicados, aviões de passageiros adaptados para trazer carga. Então, de fato, eram muitas as dificuldades, e aí com muita parceria, né? Parceria do Ministério da Saúde, Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Aviação Civil, a própria operadora, que foi a Latam, né? Então, nós conseguimos, aí, o próprio Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, nos ajudou muito com essas autorizações. Então, assim, unindo esforços, unindo forças de todos os envolvidos, nós conseguimos cumprir aí essa missão com muito êxito, que foi, de fato, entra para a história, né? Como uma missão histórica, humanitária, que foi realizada pelo governo federal, e a um custo bastante reduzido, né? Nós originalmente prevíamos cerca de 108 a 110 milhões de reais para fazer essa operação de transporte, e nós concluímos a operação com cerca de 80, um pouco menos que 80 milhões de reais. Então, tudo isso demonstra aí a responsabilidade, né, desses servidores, desses profissionais envolvidos na operação, que conseguiram concluir com êxito dentro de um orçamento pré-determinado, com economia para o erário, para o setor público. Então, de fato, foi uma operação que entra para a história do Brasil como uma operação exitosa, e nós ficamos muito felizes em participar dessa mega operação. A minha próxima pergunta vai justamente de encontro a esse final dessa sua última resposta, que o senhor falou um pouco, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre qual a importância de uma ação interministerial nessa busca internacional por produtos de saúde. De fato, uma operação como essa, ela demanda muita interlocução e muita ação conjunta que envolve vários ministérios, né? Envolveu, logicamente, o Ministério da Saúde, foi quem adquiriu e especificou os equipamentos que estariam sendo remetidos ao Brasil, envolveu o Ministério da Infraestrutura, que ficou responsável pela logística e pelo transporte, envolveu o Ministério das Relações Exteriores, responsáveis pelas autorizações, né, de sobrevoo de todos esses países, permanência de tripulação na Europa, né, em período de quarentena que estava passando na Europa, de lockdown, de fechamento. Então, tudo isso envolveu a articulação de muitos ministérios, da Agência Nacional de Aviação Civil, do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, da própria companhia aérea, dos parceiros dessa operação, né, dos agentes de carga que foram envolvidos aqui no Brasil e lá na China. Então, tudo isso é um processo que passa na mão de muitas pessoas, e o que nós percebemos é que todos estavam muito imbuídos, né, do espírito humanitário, patriótico, né, de trabalhar em prol do Brasil e suprir o país no momento que nós mais precisamos de equipamentos de proteção, notadamente de máscaras de proteção. Nós conseguimos aí suprir de maneira rápida, eficiente, inteligente os estoques. O que poderia ter sido um grande problema, né, como foi anunciado lá no início da pandemia, hoje nós temos uma situação bastante controlada de estoques de produtos de proteção, de equipamentos de proteção, e que nós passamos aí pela fase mais aguda da pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia, mas passamos pela fase mais aguda com os nossos estoques abastecidos, e de fato não faltou e não se ouve falar em falta de equipamento de proteção em nenhum estado da Federação Brasileira. Então, isso é mérito de muitos ministérios, muitas equipes parceiras que contribuíram aí nessa verdadeira missão de guerra, que foi essa missão Brasil-China. Na sua avaliação, secretário, o Brasil ainda vai encontrar dificuldade nessa aquisição internacional de insumos e produtos de saúde, ou a pior fase já passou? Eu tenho certeza que a pior fase já passou. É claro, né, a pandemia ainda permanece, estamos vivendo aí momentos de pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas eu acho que agora os mercados já começam a se normalizar, né? Nós já temos no Brasil, então agora as próximas compras, elas podem seguir os ritos normais. Geralmente esses produtos vêm por via marítima, vêm de navio, vêm em containers, né, e geralmente eles não vêm de avião. Mas foi necessário trazer nesse momento, porque era de fato um momento totalmente, um ponto fora da curva, um momento totalmente que ninguém previa a necessidade de tantos equipamentos de maneira tão rápida
tendo que chegar ao Brasil. Eu acho que agora a gente entra numa certa normalidade, né? Claro que a gente continua monitorando a situação e caso haja algum indício, algum sinal de desabastecimento, nós atuaremos novamente para poder repor esses estoques do Ministério da Saúde. Então, eu acho que conseguimos passar pela pior fase da crise e agora entramos numa fase de monitoramento para que a gente consiga manter os estoques aí abastecidos até a gente passar por essa pandemia. E quando esses produtos chegam ao Brasil, secretário, quais são as principais diretrizes do plano de logística e distribuição desenvolvido pelo governo na distribuição aos governos estaduais e municipais? Quando esses produtos chegam ao Brasil, aí começa uma nova fase de toda essa cadeia logística, né? Os aviões chegaram todos por Guarulhos, porque lá em Guarulhos, né, próximo ao aeroporto, existe um centro de distribuição do Ministério da Saúde. Então, os produtos vão para esse centro, onde estão os estoques, né, do Ministério da Saúde, e depois eles retornam para o aeroporto de Guarulhos, muitos deles, alguns seguem por rodoviário, e outros voltam para Guarulhos e entram na nossa malha aérea doméstica, né? Então, vai para o norte do país, para o nordeste do país, para o centro-oeste, e esses produtos vão de avião, e aí, geralmente, eles vão ou em aviões cargueiros da nossa malha doméstica ou até em aviões de passageiros, utilizando os porões dos aviões para distribuir isso em todos os estados da federação. É uma segunda etapa da nossa operação de guerra, mas que também tem sido muito exitosa, porque mesmo no auge da crise, quando nós tivemos centenas de aviões no Brasil em solo, por falta de demanda por transporte aéreo, ocasionada pela pandemia, nós conseguimos manter mesmo assim a nossa chamada malha essencial, um trabalho em parceria com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e as companhias aéreas, para poder manter uma malha essencial no Brasil, ligando todas as capitais do país com transporte aéreo e também algumas cidades do interior, as maiores cidades do interior. E é exatamente nessa malha essencial que vai também o transporte desses equipamentos, máscaras, respiradores, equipamentos de apoio, né, à área de saúde. Então, tudo isso vai nos porões dos aviões de passageiros. Então, é muito importante também mantermos essa malha operacional. Essa malha já está aumentando mês a mês, semana a semana, e agora a gente já consegue entrar numa certa normalidade. Ainda longe do que era antes da pandemia, mas já entramos num cenário de mais normal do que foi o auge da crise ali nos meses de abril e maio. A última pergunta, secretário. Além dessa mega operação que a gente vem falando, existe a expectativa de outras operações internacionais ou mesmo nacionais pelo Ministério? O Ministério da Saúde, ele continua, né, as suas compras normalmente para poder manter os seus estoques, mas a notícia que temos do Ministério da Saúde é que agora essas compras já entram num rito ordinário. Então, agora já voltou-se a utilizar novamente o modal marítimo para trazer essas mercadorias para o Brasil, logicamente, né, dentro do seu prazo de transporte de 30 a 60 dias, mas, por enquanto, não está sendo mais necessário utilizar a aeronave, o avião, o transporte aéreo para trazer esse material para o Brasil. É claro que nós continuamos monitorando a situação e, caso seja necessário, o Ministério da Infraestrutura entra novamente em campo, em parceria com o Ministério da Saúde, para poder prover aí esse modal aéreo que é tão importante, principalmente na velocidade, né? Um voo da China para o Brasil dura menos do que 2 dias, é um dia e meio, o avião decola na China e ele está no Brasil. Se for de navio, pode demorar 45, 60 dias. Então, se for necessário, certamente seremos acionados e atuaremos novamente, se Deus quiser, com o mesmo sucesso que foi essa missão dos equipamentos de proteção da China.